Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET em Farroupilha. Se você não tiver NET, não tem problema, esse programa está na íntegra no nosso canal, também no Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta nossa página, siga nossa página e acompanhe o programa. E ainda também fica disponibilizado na nossa grande biblioteca no canal no YouTube. Ali você vai encontrar uma playlist com todos os programas que são produzidos e gerados pela nossa TV Serra. Eu quero pedir licença aos senhores para a remoção da máscara neste momento, mas é recomendável, é obrigatório o uso da máscara aqui em Farroupilha no momento da pandemia da Covid-19, e usando máscara estarei protegendo também quem está ao meu lado. É um ato de amor e, acima de tudo, de carinho. Hoje eu recebo aqui nos estúdios a vereadora Eleonora Broilo, do MDB, presidente da Comissão Processante 3 da Câmara de Vereadores, comissão processante do impeachment do prefeito municipal de Farroupilha. Apenas contextualizando, na manhã desta quarta-feira, a comissão processante 3 do impeachment do prefeito Clayton Gonçalves apresentou o relatório. Depois de semanas de trabalho, o relatório foi apresentado pelo vereador relator Sidney Catafesta, pela vereadora presidente Eleonora Broilo e também pelo vereador revisor José Mário Belaver, e também já entregue ao presidente do Legislativo Municipal. Como o relatório da comissão foi pela cassação, indicação de cassação, parecer de cassação do prefeito municipal, o assunto agora vai para o plenário da Câmara de Vereadores. Já há a convocação extraordinária de todos os 15 vereadores para a sessão de julgamento, de votação e julgamento do impeachment, para ocorrer na sexta-feira, dia 15, a partir das 13 horas, no plenário do Legislativo Municipal. Mas a partir de agora, com a vereadora presidente, a vereadora Eleonora, vamos fazer uma retrospectiva de como foi esse trabalho também da Comissão Processante 3. Eu quero explicar por que Comissão Processante 3. Tivemos um primeiro pedido de impeachment que chegou à Câmara de Vereadores, que não foi aceito pelos vereadores. Depois houve um segundo pedido, que foi o primeiro aceito pela Câmara de Vereadores, que originou a segunda Comissão Processante. E depois veio um terceiro pedido de impeachment, que foi o segundo aceito pela Câmara de Vereadores e que é a terceira comissão processante. É um pouco difícil em função dos números, mas esta é a realidade. Vereadora Eleonora, obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios. Seja bem-vinda, fique à vontade para usar a máscara ou retirá-la nesse momento, bem à vontade. Bem-vinda, tudo bem? Muito obrigado, Adamate, nossos telespectadores TV Serra. É uma honra estar aqui. Em primeiro lugar, em relação à máscara, eu vou mantê-la. Fique à vontade. Eu vou mantê-la porque eu tenho que dar o exemplo. O exemplo do use a máscara cabe a mim. Nós sabemos que esta máscara, ela não protege tanto a gente, mas ela está protegendo aos outros. Então, se todo mundo usa a máscara, estaremos todos protegidos. Então, por isso, como é um exemplo que cabe a todos nós, eu peço tua permissão para manter a minha máscara. Com certeza. Obrigado, doutora. Bom, fazendo uma retrospectiva, um balanço de como foi o trabalho da Comissão Processante 3, que trata do impeachment do prefeito municipal de Farroupilha, depois daquele pedido que foi apresentado da denúncia, que chegou à Câmara de Vereadores movida pela OAB Rio Grande do Sul e OAB Subsecção Farroupilha, e teve a sua admissibilidade pela Câmara de Vereadores, foi feito um sorteio entre os 15 vereadores e entre os 3 sorteados, a vereadora Eleonora Broilo, o vereador José Mário Belaver e também o vereador Catafesta. Os 3 foram sorteados. Depois, num comum acordo entre os 3 vereadores, foram distribuídas as funções. Coube à doutora Eleonora a presidência desta comissão processante. A partir daquele momento, constituída a comissão processante, como se deu o trabalho, vereador?
Adamati, primeiro eu gostaria de explicar a todos os nossos telespectadores por que a Comissão 03 está em andamento antes da Comissão 02. Pois é. Né? Porque eu acho que muita gente está se perguntando, mas por que a Comissão 03 está andando, né, antes da Comissão 02? Se a Comissão 02 começou os trabalhos Começou antes, né? Então, a explicação é muito simples, porque para a Comissão 03 não houve as oitivas das testemunhas, porque o prefeito não apresentou a sua defesa em tempo hábil. Então, ele não apresentou testemunhas. Então, as oitivas, não houve as oitivas. Elas foram suprimidas. Elas foram suprimidas. Ele teve, de qualquer maneira, a chance da sua defesa, que ele também não fez. Né? Ele não apareceu. Né? Sim. Mandou apenas o seu representante. A questão das testemunhas, jurídico. O prefeito perdeu, em outras palavras, o tempo, o prazo? O prazo, ele perdeu o prazo. Então, isso acabou que a Comissão 03 andou mais rápido, apenas por isso. Certo. Então, a Comissão 03, que é a das denúncias de representantes da OAB, tanto de Porto Alegre, daqui de Farroupilha, né, o Dr. Breyer, o Dr. Maurício, enfim, essas denúncias acabaram chegando antes do que a da Comissão 02. Mas é apenas essa a razão. Não há nenhuma outra razão para isso. Certo. Bom, feita essa explicação, como é que começou o trabalho, presidente? Bom, existe um rito legal que tem que ser seguido. Nós não podemos extrapolar nem para mais nem para menos. É o rito que tem que ser seguido. É o que diz a lei e ponto. É o que diz a lei e ponto, né? Nem para mais e nem para menos. É aquilo e nós seguimos estritamente dentro da legalidade o que tinha que ser feito. Claro que a gente teve sempre assessoria jurídica da casa, né? Então, nós seguimos estritamente dentro da legalidade, tanto que houve vários mandados de segurança e foram impetrados pelo denunciado, né? Pelo denunciado. Corpo jurídico, né? Contratado por ele. Por ele, e todos foram indeferidos. Houve aqui em Farroupilha, e mais depois o agravo em Porto Alegre, e foram indeferidos. Certo. Bom, então, a primeira etapa da comissão, claro, depois de formada, ela coube a notificação ao prefeito do processo. Esse foi o primeiro passo, né? Sim. Tá, então, o prefeito tem que ser notificado oficialmente por escrito, e a partir dali ele tem tantos dias para apresentar a sua defesa. A partir do momento em que o prefeito recebeu a notificação, ele tinha tem prazo, tantos dias corridos, não são dias úteis. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro para todo mundo. São dias corridos, né? Ele tem esses dias para apresentar a sua defesa. Por escrito? A defesa por escrito e arrolar as testemunhas. Esse é o prazo que ele perdeu. Sim. Ele não apresentou a sua defesa por escrito e não indicou, não arrolou testemunhas. Não. Então cumpriu-se uma etapa. Se ele não apresentou, vira a página, segue o processo. Segue o processo, né? Aí ele foi notificado de novo para apresentar a sua defesa. Ele apresentou sua defesa por escrito. Né? Aliás, desculpe, não por escrito. Ele tem que apresentar a sua defesa verbal. Presencial. Presencial. Enfim, ou virtual que seja. Né? Ou virtual. Ele podia apresentar essa defesa virtual, fosse como fosse. Mas, segundo os procuradores dele, jurídicos, ele foi orientado a não comparecer a essa sessão. Né?
O procurador, o advogado, esteve presente e trouxe, a partir do momento em que a presidente, a vereadora Eleonora Broilo, abriu o momento para a sessão para ouvir o depoimento do denunciado, dele. O procurador solicitou a palavra e disse que naquela ocasião, a pedido dos advogados, o prefeito não estaria se manifestando. Não estaria se manifestando. Então mas ele abriu não abriria mão numa eventual sessão de julgamento do processo. Que ele, então, ele não viria naquele momento, certo, né, orientado pelos seus procuradores, mas que ele numa eventual sessão de julgamento, então sim, quando ele terá 2 horas, ele ou os seus procuradores, para fazer a sua defesa. É importante deixar claro de que nós não tivemos, então, nem a defesa por escrito apresentada pelo prefeito, não, nem a defesa... Não, nós tivemos a defesa por escrito. Por escrito, mas num primeiro momento não. Não, mas ele mandou a defesa... Porque, na realidade, a gente chama de razoabilidade final. Sim. Essa ele mandou. Sim. Não, a essa inicial, ele mandou. não. Né? A inicial não. Mas essa defesa ele mandou. Foi a única, essa defesa final, a razoabilidade. Foi a única manifestação do denunciado no processo. Sim. Não que ele não tenha tido oportunidades. Ele teve oportunidades e uma ele perdeu o prazo e outra ele optou por não vir. Se manifestar. Mas a razoabilidade final ele apresentou dentro do prazo. Dentro do prazo. Sim, foi o único instrumento, então, do denunciado se manifestar na comissão, né? Dele, sim. Dele, sim. Uhum. Certo. E a partir desse documento é que também coube ao vereador relator fazer o relatório, é isso? Sim. Aí, então, a partir da denúncia escrita dele, da defesa escrita dele, o relator, então, pôde finalizar os seus trabalhos. Porque o relator, ele foi acompanhando e foi iniciando e fazendo o seu relatório, tá? Ao qual nós, da comissão, não tivemos acesso até a apresentação dele. Até esta quarta-feira pela manhã, 9 horas da manhã, a comissão não tinha acesso ao relatório do vereador. Relatório do relator. Perfeito, nós vamos para o nosso intervalo e em seguida a gente volta com a parte final da entrevista do dia, conversando hoje com a vereadora Eleonora Broilo, presidente da Comissão Processante 3 do impeachment do prefeito Clayton Gonçalves na Câmara de Vereadores. É oportuno que nós da comunidade saibamos todo esse processo, como ele tem ocorrido, porque a gente não pode pegar a informação só final, é importante a contextualização e vejam bem o que colocou a relatora, aliás, a vereadora, que é a presidente da comissão, foi oferecida ao denunciado, ao prefeito, espaço para a sua manifestação, para a sua defesa. Ele o fez somente na defesa final, na chamada razoabilidade. O prefeito também, o denunciado, num primeiro momento, perdeu o tempo, perdeu o prazo para apresentar a sua defesa inicial e, se ele entendia, rolar possíveis testemunhas no caso. E depois do depoimento, que seria pessoal ou presencial, por uma orientação do corpo jurídico que defende o prefeito, nesse caso, um corpo jurídico contratado pelo prefeito, os advogados entenderam, recomendaram ao prefeito que ele não se manifestasse, mas deixaram claro que era desejo do denunciado se manifestar. Não está descartada a possibilidade dele se manifestar na sessão de julgamento do pedido do processo de impeachment. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe.
A nossa corrente do bem continua. Você sabia que a máscara ajuda a conter o vírus? Então, sempre que você precisar sair de casa, use a sua. Mesmo as máscaras caseiras impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e pela boca, formando uma barreira de proteção. E assim, se todo mundo usar, estaremos cuidando um do outro. Mas lembre-se, a máscara não substitui os cuidados de higiene das mãos e do distanciamento, que ainda precisa ser mantido. Use a sua máscara e entre nessa moda do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia, edição de hoje, retornando com o uso da máscara. Eu farei o possível também para, em respeito à nossa convidada, usar a máscara. É claro que atrapalha um pouco com o óculos, a própria comunicação, mas é um fator de segurança, então, de respeito a quem está também ao nosso lado. Embora a gente tenha uma distância, mas todos os mecanismos de defesa, de proteção são sempre fundamentais em época de Covid-19. Quero só aproveitar e fazer um comentário aqui na sessão da segunda-feira. Me chamou muito a atenção a frase dita, uma das frases ditas pela vereadora Eleonora Broilo na sua manifestação no Pequeno Expediente. A vereadora disse: quando terminar a pandemia da Covid, ninguém de nós nós não seremos os mesmos. Então, é um novo mundo, uma nova vida, enfim, a Covid-19 também trazendo todo o seu impacto e uma mudança no comportamento, no relacionamento das próprias pessoas. Mas voltando ao assunto do programa, o trabalho da Comissão Processante 3 do impeachment contra o prefeito Clayton Gonçalves, a presidente da comissão, a vereadora Eleonora, é a nossa convidada aqui nos estúdios. Vereadora, nesse período também, presidente, nesse período desde instalada a comissão até o início, até a terça-feira, enfim, ou até a quarta-feira, a comissão também esteve buscando informações sobre os assuntos que foram objeto de denúncia no pedido de impeachment que teve admissibilidade da Câmara de Vereadores, além de ouvir, de tentar ouvir, de proporcionar para que a testemunha, o denunciado, se manifestasse. Vocês também buscaram informações para poder embasar o próprio trabalho? Nós tivemos acesso a toda a documentação, né? Claro que a comissão leu toda a documentação e tudo. A própria denúncia está muito bem documentada, né? Lendo a denúncia, são 4 denúncias ali, são 4 itens nas denúncias, já estão muito bem amparadas, muito bem documentadas. Elas estão fundamentadas. Estão muito bem fundamentadas. Sim. Muito bem fundamentadas. Até porque veio por parte de órgãos jurídicos e advogados, né, a própria OAB Rio Grande do Sul e também a OAB subsecção aqui do município de Farroupilha. Então, pelo fato das denúncias estarem bem amparadas, bem fundamentadas, não foi necessário, como a gente diz, correr atrás de maiores informações? Não, porque toda a documentação está ali, né? Toda a documentação está anexada ao processo. Sim. Toda a documentação anexada ao processo. Está tudo ali, né? Tudo. É importante refrescarmos também para quem está nos acompanhando os 4 pontos, os 4 itens que a denúncia apontada pela OAB Rio Grande do Sul e pela OAB subsecção Farroupilha colocam, então. Bom, então nós temos a questão da falta de decoro, né, que está ligada ao software da saúde, né? Nós temos a questão da compra do terreno sem que tivesse havido a autorização legislativa, né? Fato gravíssimo, né? A suplementação
orçamentária. Porque a Câmara de Vereadores abriu uma rúbrica de R$ 890 uma rubrica de... Não, abriu uma rubrica de 5 mil. 5 mil. E mais 5 mil. E depois houve uma suplementação para 890. Né? 890. Então houve, isso é... Né, 890 mil reais. 890 mil reais, né? É 8.900%, né? Se eu não estou enganada. E mais o fato do procurador, né? Do cargo do procurador, fiscal, etc. e tal. Lotado como fiscal e deslocado para atuar como procurador do município. Né? Isso aí. Então, essas são as 4 denúncias e estão muito bem fundamentadas. Sim. Das 4 denúncias, o relatório do vereador Catafesta considera 3 por infração, né? Ele considera que o impeachment ocorre por 3 e ele absolve por 1. Ele absolve na questão do decoro. Da plataforma de saúde? Ele absolve nessa questão e nas outras 3 ele condena. É condenado pelo relator a questão do servidor fiscal que foi deslocado para atuar como procurador-geral do município, a questão da suplementação orçamentária e da compra dos 4 terrenos. Dos 4 terrenos, né? Isso. Certo. Bom, agora com a apresentação do relatório, por parte do vereador Catafesta, e entregue esse relatório ao presidente da Câmara de Vereadores, poderíamos dizer, presidente Eleonora Broilo, de que o grande trabalho da comissão processante, ele chega ao final, ele está concluído. E agora o assunto é aberto, é estendido a todos os outros 12 vereadores do nosso município, e mais os 3 que fazem parte da comissão. Né? Agora, praticamente o trabalho da nossa comissão está finalizando. Né? Agora, a votação está com todos os 15 vereadores. A decisão é dos 15 vereadores. Sim. Todos votam, inclusive o presidente. Todos vão votar. O voto pode ser pelo sim, pode ser pelo não, e o vereador ainda tem a prerrogativa legal de abster-se da votação. Eu não vou aqui questionar a vereadora sobre o voto, porque não é o momento. Os vereadores vão declinar o seu voto somente na hora da sessão. Enfim, tem toda uma ritualidade a própria sessão também. E o processo, presidente, todo o processo, ele é muito volumoso, são muitas páginas? Tem quase 400 páginas. Quase 400 páginas. Que serão lidas. A defesa do prefeito poderá determinar, exigir a leitura na íntegra das quase 400 páginas, ou então nos indicativos, nas páginas que entender necessário. É uma decisão da defesa do prefeito. Para termos uma ideia, a sessão de julgamento vai começar com a leitura do processo. Depois da leitura do processo, o denunciado, no caso o prefeito municipal, terá o tempo de até 2 horas para se manifestar. Antes disso, cada vereador terá 15 minutos antes vem os vereadores. Para defender o seu voto, a sua posição. 15 minutos para os vereadores? Para cada um. Certo. Depois, então, o denunciado tem o prazo de até 2 horas para se manifestar, se assim o desejar. Para fazer a sua defesa. Isso, ele ou o seu procurador. Ou o seu procurador. Tanto faz. E é importante dizer que depois o vereador tem, depois da manifestação do denunciado ou do jurídico dele, o vereador tem a declinação de voto. Mas a declinação de voto é só pelo sim, pelo não. Ou pela Aí abstenção. É só sim, não, me abstenho. Só. E vota por ordem alfabética. A votação começa por ordem alfabética, o que determina também a lei que regulamenta o processo de impedimento de um prefeito, ou enfim, de um executivo municipal. Bom, vereadora, o que mais a senhora talvez gostaria de colocar para a comunidade nesse período de mais de 60 dias de trabalhos da comissão processante? Eu só gostaria de dizer que a comunidade acompanhe
a sessão extraordinária da votação do impeachment do prefeito, que é muito importante esse acompanhamento, que veja realmente como as coisas foram feitas, né, e como as coisas serão julgadas. Então, eu gostaria de dizer para a comunidade que acompanhe, e eu gostaria de agradecer também a minha comissão processante, que foi incansável, né, nesses meses. Agradecer também o jurídico da casa, que também foi incansável. A estrutura toda da Casa Legislativa. Eu gostaria de agradecer a todos, porque nós temos que considerar que este é um momento único na história de Farroupilha, na história política de Farroupilha, né? É o primeiro caso de impeachment que nós estamos tendo. Então, eu tenho que dizer que a nossa responsabilidade é muito grande. E claro, acredito, me permita a questão para vocês vereadores, também não é um assunto agradável de ser trabalhado, mas é um assunto que está na alçada do vereador, né? Absolutamente não é um assunto agradável, com certeza nenhum de nós gostaria de estar neste momento agora tendo que chegar a esse ponto. Com certeza não é um assunto que nos agrade, é um assunto para nós vereadores, para a nossa cidade, para a nossa história política. Este é um assunto que muito nos deixa constrangidos até. Esse é o termo, nos deixa constrangidos, né? Chegar a este ponto. Mas, enfim, houve a denúncia e cabe a nós, agora cabe a nós o julgamento. Sim, até porque uma das prerrogativas do trabalho de um vereador, é a questão de fazer as leis e de fiscalizar os atos do Executivo Municipal. E esse é um processo de fiscalização dos atos do Executivo. Nós não fazemos as leis vêm do Executivo. Nós discutem as leis. Nós vamos discutir as leis. Ou aprová-las. Ou não, mas nós vamos apenas discutir as leis, ou nós podemos fazer algum projeto de lei que vai uma sugestão de projeto que vai para o Executivo, e o Executivo vai ou não mandar de volta para nós, né? Mas é trabalho do vereador também a fiscalização dos atos do Executivo e, sobretudo, do prefeito municipal. Não, a nossa principal função é a fiscalização dos atos do Executivo. Com certeza. Bom, vereadora, a palavra final está à sua disposição. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios. Parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que um trabalho feito e calcado, sedimentado em cima da legalidade, ou seja, conforme rege o rito do impeachment, de um processo de impeachment. Eu tenho certeza, conhecendo a vereadora Eleonora, que é a presidente e coube a condução da comissão, a vereadora não desvia uma vírgula, é aquilo, até para que toda a situação seja executada e feita dentro do que prescreve, do que exige a lei. Quando está em acordo, em sintonia, lado a lado com a lei, não tem o que questionar, né? Nós, com certeza, nós caminhamos estritamente ao lado da legalidade. Não houve 1 milímetro de distanciamento do que é legal, porque nós, assim como a comunidade, nós queremos que esse processo tenha o seu fim o mais breve possível, seja ele qual for. Obrigado pela presença. Até sexta-feira estaremos na Câmara de Vereadores e a TV Serra vai transmitir no tempo que for necessário, dure quanto durar a sessão da Câmara de Vereadores, porque é algo histórico, é a primeira vez que acontece isso em Farroupilha. Também não é uma coisa que eu gostaria de estar fazendo, mas dadas as circunstâncias nós queremos levar a informação. Então eu também conclamo vocês que estão nos acompanhando, acompanhem a TV Serra, tem outras plataformas que também estarão transmitindo diretamente da Câmara de Vereadores, mas é importante que você acompanhe. É fácil a gente julgar,
dizer sim ou dizer não, mas para embasarmos a nossa decisão, nós temos que conhecer, nós temos que ouvir. Não basta dizer que é bonito porque é bonito. Nós temos que conhecer um pouco mais a fundo, então é a oportunidade para conhecermos a situação no detalhe. E aquele ditado, lei é lei. Quem cumpre a lei está na lei, quem não cumpre a lei tem punições para tanto. Muito obrigado a todos pelo prestígio, por estarem com a gente em mais uma edição da nossa entrevista do dia. Fiquem conosco, a nossa programação local segue. Vem aí em seguida também a transmissão do pequeno expediente da sessão da Câmara de Vereadores de Farroupilha da última segunda-feira. Fiquem com a gente, um grande abraço. A gente se vê aqui na nossa TV Serra.